Permutação com repetição, página 115 do nosso livro didático, né? Nós estudamos as permutações simples, né? Onde eram calculadas, né? Pelo fatorial de n, onde esse n, né, era o número de elementos, né, distintos que iriam permutar, né? Agora vamos estudar a permutação com repetição, né? Então, vejamos aqui o caso aqui. Se eu tiver essas letras aqui, né, que formam a palavra pessoa, quantas seriam as permutações possíveis, né? Se a gente fizesse como fazia com permutação simples, né, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né, e iríamos fazer, né, então ia ser o fatorial de 7, né, mas observe que como quando tiver permutação que temos letras iguais, olha, que tá desenhado, tá com outras cores, né? Mas vocês observam que as letras ficam, mesmo sendo letras diferentes, né? As cores aqui mostram que elas estão permutando, mas o resultado é o mesmo, ó. Então, para a gente calcular esse tipo de permutação onde tem repetição, a gente tem que fazer a quantidade de permutações, né, menos, né, a permutações das letras que se repetem, né. Então, vamos lá, né. A quantidade de permutações de n elementos com repetições, dos quais n1, n2 até o nk são as quantidades dos diferentes elementos, n1 mais n2 mais nk é igual a n, é dada por, né, p, aí n1, n2 até nk, n, né, aí que seria o n fatorial dividido por o fatorial de n dividido pelo fatorial de todos esses números que estão aqui, da multiplicação do fatorial de todos esses números que estão aqui. Vamos aqui para o exemplo. Então, onde esses números aqui são a quantidade de vezes que as letras de elementos, né, que eles aparecem. Então, vamos aqui para um exemplo mais prático, né? Quantos anagramas possui a palavra tatu? Então seria, sim, voltando aqui, né? Porque eu expliquei, né? Aqui então do anagrama de pessoas, né? Aqui das letras que formam a palavra pessoa, quantos seriam os anagramas possíveis? Então seria o fatorial de 7 dividido por o fatorial de 3, né? Porque o S se repetia 3 vezes. Então, abriria aqui o fatorial de 7 até chegar ao fatorial de 3, que simplificaria e multiplicar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 840. Então, aqui também acontece, né? Então, tatu, nós temos o que? Duas letras T, né? Então, temos duas letras iguais, um A e um U. Então, a notação ficaria P, aí, são quantas letras ao todo? São 4, tendo que duas são iguais, então, duas, uma e uma. Forma as 4 letras. Então, seria o fatorial de 4, né? Dividido pelo fatorial pela multiplicação dos fatoriais dos números que estão aqui. Então seria fatorial de 2 vezes fatorial de 1 vezes fatorial de 1.
A gente poderia abrir aqui o fatorial de 4 até o fatorial de 2. 4 vezes 3 vezes o fatorial de 2. Aí, fatorial de 2 vezes fatorial de 1 é 1 e fatorial de 1 é 1, né? Então, simplifica aqui fatorial de 2 com fatorial de 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 1, 12. Então, a palavra tatu possui 12 anagramas. Só que essa notação, ela fica um pouco carregada, né? Para a gente colocar os números, essa quantidade de letras aqui, de elementos, que não está repetida. Então, observe que quando a letra é distinta, não tem repetição, vai ser um fatorial. E um fatorial vai ser o fatorial de 1, né? Vai ser referente ao fatorial de 1. Só que o fatorial de 1 vai ser 1, né? Então, quando temos elementos distintos, né? Então, o fatorial referente a esse número não vai fazer diferença, porque vai ser 1, né? E 1 vezes qualquer número é o próprio número lá. Então, para facilitar a notação, né? Vamos aqui pegar aqui o exemplo. Olha, quantos anagramas possui a palavra carrossel? Carrosséis, perdão. Então, note que aparece 2 letras R e 3 letras S, e as outras são distintas. Então seria P, né? Aí tem 2 repetidas, depois 3, ou eu poderia inverter 3 e depois 2, e aqui a quantidade de letras até formar os 10 elementos, né? Então, 2 mais 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aí seria fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 3 vezes o fatorial de 1. Só que, como eu disse, o fatorial de 1 é 1, então isso não vai fazer diferença. A gente já pode eliminar até essa notação para ela não ficar sobrecarregada e botar só aqui em cima só a quantidade de elementos repetidos, né? Então seria P, permutação, né? Com repetição onde tenho 2 elementos de 10 elementos, onde eu tenho 2 repetidos e 3 repetidos, né? Então aí seria fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 2, que multiplica o fatorial de 3. Aqui a gente pode abrir o 10 até o fatorial de 3, simplificar, e o fatorial de 2 pode abrir, né? Que é 2 vezes 1, que dá 2. Só é simplificar esse 2 com esse 4 aqui, aqui vai sobrar 2. Então, multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aqui, como eu simplifiquei, ficou 2, né? Então, vezes 2, que vai dar 302.400 anagramas. Atividades resolvidas. Considerando os anagramas da palavra matemática, determine um número total de anagramas. Então, a gente tem que tirar ver aqui os casos que estão repetidos, as letras que se repetem. Então, temos, né, letra A, temos 3, né? Então, geralmente desconsidera-se os acentos, né, nessas questões. Letra A, temos 3. Letra M, temos 2. Letra T, temos 2. E letra E, 1. Letra I, 1. E letra C, 1. Então, seria o que? Só das repetições. Então, teríamos 3 letras A, 2 M e 2 T. Então, seria uma permutação de 10 elementos, né? Tomados aqui, né? Com repetição de 3 elementos, 2 e 2, né? Vamos dizer assim, que é para não ficar muito sobrecarregado na anotação. Então, seria o fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. Então, a gente pode abrir aqui
fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Então, vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 3 aqui, a gente vai abrir o fatorial de 10 até o fatorial de 3, que é para simplificar com esse fatorial de 3. Simplifica, né? Aí, quando multiplicar e dividir, né? No caso, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 é 4. Então, multiplicando tudo, daria isso. Quando dividir por 4, ou eu simplesmente já poderia fazer aqui direto, né? Ó, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 dá 4, né? Eu poderia simplificar com esse 4 também e fazer só daqui até aqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que daria 151.200 anagramas, né? Resposta da letra A. A letra B, né? Quantos começam com A? Então, é os anagramas que começam com a letra A. Então, ele pede quantos anagramas começam com a letra A. Então, se vai começar com A, nós fixamos a letra A, né? E as outras vão permutar aqui. Então, vamos ter o quê? 9 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre visto que vai começar com A. Então, vai ser uma permutação de 9 elementos, né? Só que tínhamos... Matemática tem quantos A? Tem 3A, né? Temos 3A, 2T e 2M. 2T e 2M. Só que nós já fixamos um A aqui. Então, aqui ficou só 2A. Então, vai ser uma permutação de 9 elementos, né? Com duas e duas repetições. Que vai ser igual ao fatorial de 9 dividido pelo fatorial de 2, que multiplica o fatorial de 2, que multiplica o fatorial de 2. Então, isso daí ia ser igual a quem? Ia ser igual a 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes o fatorial de 2. Dividido pelo fatorial de 2, vezes 2 vezes 1, né? Aqui eu vou abrir esse e esse fatorial, vezes 2 vezes 1. Simplifico esse com esse. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Aí 2 vezes 2, 4, né? Como se eu fizesse assim, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, vezes 1, 4. Então, só eu simplificar com esse 4 daqui. Ou posso fazer esse e dividir aqui por 4, tanto faz, né? Então, digamos que eu simplifiquei. Quando eu faço 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 3, vai dar exatamente o P de 9, de permutação de 9 elementos com duas repetições, 2 e 2, vai ser igual a 45.360.